Olá pessoal, sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, e esse é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Eu já peço que você se inscreva no canal, compartilhe e dê o seu like, é isso aí, dá o seu like, porque isso é importante para esse canal crescer, a interação do Santa Cruzense através desse meio de comunicação, do streaming, que é o Santa Cruz Pod, em busca do tão sonhado desenvolvimento. Eu tenho aqui a presença do amigo Paulo Mendonça. Paulo Mendonça é ativista de mídia, social, cultural e religioso de matriz africana. E Paulo Mendonça tem uma grande história para contar para a gente aqui na região, né? Nós temos também uma história em comum aqui na comunicação móvel, ele vai falar para a gente. Paulo Mendonça, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. A bancada é sua, é com você. Obrigado a você, meu querido amigo e companheiro de jornada, Claudinho do Som. Parabéns pela iniciativa, pela condução do Santa Cruz Pod. Realmente é um canal que, para você entender, pode ser o elo de ligação com a população, com todos nós e o poder público central para encaminharmos a solução de tantas demandas, de tantos problemas que ainda somos vítimas e sofremos. Falar de desenvolvimento da nossa região ainda é esperança. Muita coisa melhorou, mas ainda estamos muito longe do ideal, como região, como território de uma capital, Rio de Janeiro. Parabéns, Claudinho, por este caminho, por este canal. Você que vem de uma experiência longa na comunicação móvel, transformou todos esses elementos e, como eu já brinquei, conseguiu trocar os pneus do carro em movimento e foram as 4 rodas consertando e fazendo funcionar. Então, parabéns pelo belo trabalho que está sendo feito no Santa Cruz Pod. Santa Cruz realmente pode. Vem você para cá também, vem. É realmente uma experiência, está sendo uma experiência muito legal, Paulo, muito mudar. Depois de 28 anos, carro de som, comunicação móvel para o streaming, está sendo muito bom, né? E esse canal foi criado para isso, trazer pessoas como você e muitas pessoas que vão passar aqui, contar sua história, a história do Santa Cruzense, falar sobre desenvolvimento, falar sobre interação, falar sobre união. Esse canal é importante para isso. Esse canal Santa Cruz Pod é o canal da integração. Nós estamos de saco cheio desse abandono, dessa falta de desenvolvimento, dessa falta de representatividade, e por isso que esse canal foi criado, para que nós possamos definitivamente nos unir em prol de uma Santa Cruz melhor, de uma região melhor. Claudinho, a gente fica sempre em busca desta solução. E aí você falando me faz passar assim uma fila de lembranças. Vai como aquelas crianças na hora de ir para a merenda, né, que a tia, a professora vai orientando a tentar encaixar na fila do menor para o maior, e o maior tenta furar. E fica essa mistura de informações na minha mente, fazendo lembrar ou tentando fazer uma linha do tempo. E registrar aqui um fato interessante. Eu fiquei extremamente desconfortável nessa posição de entrevistado. Ah, é? Porque para mim é muito mais confortável estar como o entrevistador. Por que isso? Porque aumenta a responsabilidade. Como eu disse aqui, eu estou tentando fazer uma fila cronológica. Sim. Que você fala em desenvolvimento, em mudança, em trazer o respeito devido ao território, à região de Santa Cruz e seu entorno. E a gente vai dizer assim, mas isso já é falado há tanto tempo, qual é a novidade que tem nisso? Eu ainda não tinha tantos cabelos brancos assim. Aliás, eu não tinha nem barba, nem mandaram botar lá de molho, eu tive que deixar alguma para poder botar de molho. Você está aí rindo? Você não tem ideia do que é fazer mídia alternativa num território como o nosso. É muito difícil. Porque há um desacreditar natural. Então, como eu dizia dessa fila de fatos de desenvolvimento, eu lembro, por exemplo, da obra do Rio Cidade.
não vou citar aqui nome de nenhum gestor público, nem do atual, que dirá os anteriores, para não depois dizerem que o Paulo veio fazer levante de bandeira ou de simpatia. Eu não quero estar nem no vermelho, nem no azul da cortina que me contempla aqui, então fico muito confortável em estar, né, com as cores confrontando visualmente. Mas o vermelho não é por causa do que vocês estão pensando, não, é por causa da minha devoção a São Jorge e por conta de ser a cor na nação de Nagô para Xangô, que é o meu orixá que eu celebro. Então, só para você que não conhece, que não entende, ficar um pouquinho ligado nessa questão. E falando desta linha, Cláudio, eu lembro, Claudinho, da grande dificuldade que foi fazer entender que o centro de Santa Cruz precisaria passar por uma transformação subterrânea. Uhum. Que quem não viu a obra não tem ideia do tamanho das galerias que foram feitas. A dificuldade de transpor por conta da linha do trem, Sim. precisava passar a profundidade, não prejudicar o fluxo da estação. E nesta época eu estava na equipe, né, de governo. E aí, enquanto ativista local e enquanto ocupante de uma posição do governo, é muito difícil, que você precisa transitar entre o interesse local e o interesse do poder público. Porque, na verdade, Claudinho, se for colocar de forma bruta, sem nenhum rodeio, sem nenhuma tentativa de melhorar o título, de dar uma arrumada na qualidade da imagem, ajeitar a gola da camisa que estava um pouquinho torta, qualquer coisa assim, e eu estou brincando para você refletir, o governo, o poder público, só faz quando quer, como quer e quando lhe interessa. Aqui, desculpa, e em qualquer lugar. Esta é a realidade. Agora, podemos, com certeza podemos, fazer pressionar, fazer acontecer, com o que você tem feito com tanta propriedade, despertando para a representatividade. Mas isso precisa de força política, força de poder. E aí eu faço uma comparação, como analista político, com muita serenidade, porque não estou exercendo nenhuma ocupação e nenhum mandato e nenhum grupo político, então fico muito confortável para fazer essa análise. O capital social da empresa é quanto está lá lançado no registro da empresa. X de valor de capital social. E o capital político é quantos votos teve na urna. Não se discute. O potencial de um parlamentar, de um ocupante do poder público, é o que ele captou na urna. Ponto. Eu nunca fui candidato, então eu não sei o meu poder de voto. Eu posso influenciar, eu posso ser um influenciador para o voto, um canalizador para o voto. Mas isso não quer dizer que eu tenho X votos porque eu não consegui medir de forma técnica, numérica, pelo TRE, pelo TSE, depois que valida. Então a gente precisa fazer entender que Santa Cruz ainda dormitória, infelizmente, né? Porque a geração de empregos ainda está, hoje a gente pode falar da Grota Funda para lá e de Campo Grande para lá, nós precisamos realmente fazer inverter, que a gente tenha condição de empreender, condição de desenvolver negócios e atividades de geração de renda e de oportunidade neste território. Para cada vez menos a gente precisar transpor num transporte público de longa distância, cansativo e que sempre vai ter problema de qualidade por conta dessa demanda que é muito grande. Além de... A gente podia trocar a palavra, o verbo se transportar para a cidade por peregrinar. Na verdade, é uma peregrinação. Exato. Que o Santa Cruzense faz para poder trabalhar uma grande parte, né? Que trabalha no centro da cidade, que trabalha na Barra, na Zona Sul. E você também falou uma coisa sobre a força política. Não basta só Santa Cruz ter bons vereadores, deputados federais, estaduais, que não tem uma votação expressiva. Você falou do capital político, né?
Então é isso. A importância também é que tenha uma votação expressiva para que o executivo municipal, estadual e até federal não faça o que quer em Santa Cruz. Claudinho, exatamente esse que é o caminho. E aí eu não estou, honestamente eu não estou, indo contra nenhum ocupante do parlamento municipal, dos vereadores, dos deputados estaduais, deputados federais, dos senadores do Rio de Janeiro, nem do prefeito, nem do governador, nem tampouco do presidente da República, do antigo, do atual, do futuro, em todos os níveis, dizendo que não, Santa Cruz tem que fechar os seus portões, tem que fazer muros de condomínio, né, portões com grutas, com cancelas, era esse o termo que eu queria usar, e só pode, não pode entrar político de fora. Não é isso que a gente está pregando aqui, não. E nem estamos falando de política partidária. Nós estamos falando de fazer política. E é muito difícil eu fazer política quando eu tenho um morador, e aí você falou da dificuldade de peregrinar a cidade para chegar ao seu destino, e eu vou dar um exemplo prático. O morador do final da reta do João 23, do Jesuíta, da Areia Branca, do Vitor Dumas, eu estou dando uma estremeada do Cesarão, das Três Pontes, tá? Para chegar ao ramal do BRT. Sim. Ao chegar ao ramal do trem, ele tem uma dificuldade de transporte alimentador para esse sistema. Esse sistema, quando funciona, quando normalidade, excelente. Aliás, não tem transporte melhor do que sobre trilhos, em qualquer lugar do mundo. É lógico que a gente está falando de uma população muito grande e um intervalo muito distante de uma composição para outra. Mas se você botar o trem saindo de 5 minutos de Santa Cruz sem problema no caminho, você vai estar dando um abraço. Nós já tivemos aqui em Santa Cruz o especial, que era pagar uma passagem diferente, mas cadeira reclinável, né? Ia direto de Santa Cruz até a Gare de Dom Pedro II. Já tivemos. Quer dizer, então quem pudesse pagar estaria neste especial. Quem não teria o comum, mas saindo de forma. O BRT funcionando com os carros novos, colocando os intervalos, você vai ver que o sistema é bom, só que é distante. Nós estamos falando de distância física que gera tempo. 60 quilômetros por hora. Então, se você conseguir manter em 60 quilômetros, você vai fazer em 1 hora. Você não tem no trem uma velocidade contínua de 60 quilômetros. Você não... Entendi. Então, nós estamos falando de longa distância para o centro, onde está o grande volume. Barra, Zona Sul, Recreio, Centro, Campo Grande, Bangu. Aí nós temos um volume comercial maior, com mais oferta de oportunidades de trabalho e geração de renda. Nós precisamos trazer esta capacidade propulsora para as comunidades e para o centro e o entorno de Santa Cruz. Hoje você ainda vê loja no centro de Santa Cruz fechando. Grandes redes estão desativando as suas lojas. E outras saíram de Santa Cruz. Né? Nós temos em determinados centros comerciais, boxes, lojas fechadas, ociosas, porque o custo operacional não está balançando, porque a gente não tem dinheiro. Quanto menos dinheiro girando no território, menos volume de venda. Então nós precisamos. E aí você vai pensar que é só política que a gente está falando. Não, nós estamos falando de todo o cuidado que o poder público tem o dever, que é através da conservação da obra pública, de conservar a calçada, da fiscalização, de desobstruir o trânsito, da fluidez, a calçada do pedestre poder entrar e sair da loja. Nós temos um volume de interesses e de coisas que vai da criança, interfere da criança, até o idoso. Então nós temos questões de que toda essa questão cai na falta de desenvolvimento, porque você, como visor de um olheiro empresarial, você vai chegar no centro de Santa Cruz hoje, por exemplo, e vai olhar o comércio funcionando, aí você pode vir de manhã, de tarde, você vai vir de noite para ver como é que é o à noite. Se você vier no final de semana, num domingo de tarde,
você vai ver uma região dormitória de moradores de rua, um volume de barracos, de lona, que não permite que eu leia. Então eu estou falando de que o poder público precisa olhar. Ah, mas não é só em Santa Cruz que isso acontece. Não é? Também acontece em outros lugares. Só que em outros lugares a própria mídia está mais perto e facilita nesta pressão. E Sim. Nós não temos um canal de mídia do nosso território. Eu digo na mídia diária, né? No grande canal aberto, na TV aberta. Não temos. Mas temos o Santa Cruz Pod, por isso que eu já frisei para você, que você pode fazer deste canal o nosso canal de força, de pressão, de moeda de troca. Está vendo aqui? Nós temos X mil espectadores acessando essa comunicação. Então, se não fizer, e aí nós partiremos do pressuposto que o canal irá fazer as denúncias, irá mostrar os problemas, e aí vai mostrando os problemas e o poder público vai respondendo com a solução. Porque esse é o papel do poder público. O vereador que você vai eleger agora, reeleger, eleger, fique a seu gosto e a seu critério, mas eu peço que você note bem, Santa Cruz tem muito nome circulando, mas de Santa Cruz, com compromisso, de verdade, que tenha resultado de trabalho, eu acho que essa lista não preenche todos os dedos desta mão direita que irá passar para esta. Então eu peço só que você pense nisso. Eu vou ter que votar para vereador. Se você não pensa em fazer um concurso público, você tem que estar com o título de eleitor. Em dia não vai nessa que pagar a multa é mais barato. Não vai nessa. Você paga, a multa é desse tamaninho, mas o preço que você paga por não participar... É imensurável. Imensurável. Sabe, é do tamanho da rede mundial de computadores, da sobra, para vocês terem uma ideia do que é. Juntando todo o potencial, todos os streams, ainda é pouco para a gente ver o tamanho dessa multa. Por quê? Você delega ao outro. Me permita fazer uma brincadeira aqui, Pode Claudinho. falar, fica à vontade. É igual você ir num self-service. Você saiu para almoçar, para jantar, normalmente é mais almoço, né? Rotina de trabalho. E eu digo pro Claudinho, bota aí no prato o que você quiser que eu coma. Mas o Claudinho tem gostos, sabores diferentes do meu. Ele gosta de determinadas coisas e eu gosto. É natural. Se eu não combinar com ele antes, o que ele vai colocar? Se eu não combinar, você vai colocar o que mais lhe apetece. E você colocou algumas das coisas que é intragável para mim. Mas você já colocou no meu prato. E o combinado é que colocou no prato, tem que comer. Eu não tenho bola de cristal. Mas aí você, eleitor, aí você, morador de Santa Cruz, está delegando o direito ao outro colocar um vereador para legislar e pressionar e fiscalizar o poder público municipal, a prefeitura e as suas secretarias no seu lugar. Porque alguém vai ter que sentar naquela cadeira. É uma conta que é científica, está lá programada. X partidos, X votos, soma-se X cadeiras. E divide-se o número de cadeiras que tem no parlamento e senta os donos dela. Salvo alguma fatalidade, cumpre o mandato. Então, não me venha. Ah, mas eu não fui culpado. Foi sim. Quem escolhe somos nós. Até que se omite. E quem se omite está escolhendo dar o direito ao outro. Então, simplesmente está deixando o outro escolher. Então, se o outro não tem um bom gosto, ou tem um gosto diferenciado, porque não gostar de uma coisa e gostar da outra, não quer dizer que é melhor ou pior que o outro. Não quer. A gente precisa sair dessa linha. E ciência política vê exatamente isso. É só o olhar diferente. Eu brincava, agora há pouco, com referência às imagens muito bem escolhidas, né? Dos painéis aqui do Santa Cruz Pod. Várias imagens aqui, ó. Mas aí na sua direção, minha terra natal, Urucânia. É aí. Temos aí várias imagens aqui, ó, históricas de Santa Cruz. Aqui é João 23.
Aqui a nossa Aí, Conceição. você apontou ali o João 23. Aí eu olhei uma fila de congestionamento, né? Uhum. Canal de acesso a um hospital de emergência e urgência, de grande porte. E tem 2 vias de acesso a ela, normalmente obstruída, como o outro acesso também via estação para cá, normalmente sufocado, obstruído. Tem solução? Tem. Com certeza. Vontade política. Vontade de resolver o problema. Então não me venham os técnicos dizer que não tem solução, porque tem. Eles sabem que tem. Eu não vou aqui, não estou abrindo enquete, né? Não adianta você colocar sua opinião aí embaixo depois na publicação, não, porque não é uma enquete, é só uma constatação de um fato. Nós temos pequenos problemas que se reúnem e formam um estado de abandono. Aí você que não é de Santa Cruz, aí meus vizinhos lá de Sepetiba, por exemplo, Paulo não falou nenhuma vez de Sepetiba, que absurdo. Então, peraí. Nosso problema de acesso ao ramal é o mesmo desses que eu citei. É o mesmo, só aumenta um tantinho mais de distância. Dependendo do local, às vezes é mais perto, às vezes é... Porque vocês pensam que o jesuíta, determinado trecho do jesuíta, não é mais longe do que Sepetiba, do centro de Santa Cruz, se torna mais longe. Em termos de quilometragem, você pode olhar aí no mapinha. Vai ver. As distâncias equivalem. Só que parece que não. Se você falar do jesuíta ali na entrada da Avenida Brasil, eu estou falando lá do extremo do jesuíta. Sim. Então, é só para poder, quem mora na região, fazer um exercício mental. E quem não conhece, vale a pena dar uma circulada e conhecer, por exemplo, a Ponte do Jesuíta, histórica Ponte do Jesuíta. Então, Claudinho, com essa tua experiência de rua, com a minha experiência de vivência de observador de mídia local, através de diversos veículos, nessa atuação política, parlamentar e no executivo, atuação junto ao poder executivo e fora dele, mas principalmente como ativista, como o que quer fazer acontecer, me faz e me deixa a sensação de quem escuta, de quem nos assiste, vocês falam, parece que só Santa Cruz tem problema. Não, não é isso não. A gente está falando de um estado, de uma sensação que se tem de que Santa Cruz e região não tem importância de fato para o poder executivo, para a prefeitura. Recebemos agora recentemente o título de bairro imperial. Desculpa, tem uma importância só. Santa Cruz tem uma importância só. Né? Quando chega de 2 em 2 anos, não são de 4 em 4 anos, né? 2 em 2. Tem uma importância, olha, a menina dos olhos, né? Já estamos vivendo este momento. Já. Né? O pré ficou Isso. muito antecipado. Né? Aliás, eu acho que a política não esfriou, a partidária não esfriou do resultado presidencial para agora ainda. Ainda não houve um tempo de ter amornado, está se mantendo em efervescência. É isso a gente que faz. Mas desculpa que eu interrompi um Não, assunto. mas essa análise é importante. Uhum. A gente que faz análise política sempre fica procurando ver o termômetro. Sim. E, normalmente o termômetro, um ano depois da eleição, ele está lá baixinho. Nesse período ficou polarizado e se mantém ali do meio para cima, querendo abrir fervura, igual do carro, né? Quando dá aquele pequeno vazamento, começa a dar logo um aumentozinho na temperatura do motor do carro. É igual, política é igual. Então, o que a gente vinha falando é exatamente isso. Pode parecer para você que a gente está falando de um assunto até velho, que a gente está comentando o que foi publicado lá na edição número 1 do Jornal Real Notícias, o impresso. Hugo, tem a edição número 1 do Jornal Real Notícias. Seleciona pra gente aí, coloca no telão. Eu não queria, não queria dar nenhum... Cadê essa edição spoiler número 1? Sobre o que está no título. Aí, edição número 1 do Jornal Real Por Notícias. favor, Claudinho. Ué, esse jornal é de hoje? Parece que é, né? Qual é a data ali? 24 a 30 de novembro de 1985, uma região, ano 1, número 1, é isso? Uma região que sobrevive ao abandono e busca melhorias.
parece que foi jornal de hoje. É a primeira edição do Jornal Real Notícias. A gente vai falar um pouquinho sobre o jornal daqui a pouquinho, né? E notícias velhas e Você, por mais que atuais do que nunca. Fiz né? referência a isso? Ah, Porque parece que essa edição está pronta para ser impressa, para circular. E nós estamos falando de 29 anos, quase 30 anos posterior. Ah, Paulo, então não foi feito nada? Não, peraí. Foi feito muita coisa positiva. Eu não sou agente da prefeitura, então não preciso aqui enumerar. Essa foi a última edição impressa que circulou. maio de 2017, né? Isto. Eu já não me lembro mais o número. Uhum. Número da edição. 2001. 2001. Realmente, para números eu nunca fui muito bom, não. Sempre fui mais para essa questão de dados. Número tem que estar escrito. E aí, deixou de circular. E aí, quem perguntou pelo morto? Ninguém. A meia dúzia de poucos amigos? Sim. Porque a gente sempre está nessa leva de meia dúzia de poucos amigos. Você deixou de rodar com a unidade móvel de Claudinho do Som. Quem perguntou pelo morto? Meia dúzia. Eu não vou brincar pelo morto, não, porque no caso leva o seu nome. Meia dúzia. Fica feio, eu vou tirar essa parte. Quem perguntou da ausência? Isso. Meia dúzia de poucos amigos, vamos dizer assim. Não é a mesma coisa? Isso, a mesma coisa. Sabe por quê, Claudinho? Porque a vida ela é impositiva. Eu até entendo que nós somos amigos. Eu não tenho dúvida nenhuma da amizade deste cidadão Cláudio Nascimento, que é persona pública Claudinho do Som. Não tenho dúvida nenhuma. Já foi medido em todos os sentidos e todos os níveis essa amizade. Só não vou dizer que a gente é alma gêmea, porque eu vou arrumar um problema com a Valéria. Porque a alma gêmea é exatamente essa alma que discorda, que atrita para evoluir. E nós tivemos uma parte do projeto em conjunto e atritamos para o bem do projeto. Então, somos amigos, de fato. Mas nada você pode fazer com referência ao Real Notícias, de fato concreto. Eu nada pude fazer com referência ao fato concreto da unidade móvel deixar de circular em Santa Cruz. Mas quem perdeu? Foi Santa Cruz. Então, você de Santa Cruz acostumou-se. E aí eu vou dizer que a sociedade, de forma geral, mas como nós estamos no Santa Cruz Pod, eu vou me direcionar primeiro para o público que esteja você onde estiver, mas voltado com atenção para Santa Cruz, Rio de Janeiro. Nós precisamos aprender, de fato, a colocar todo dia em ação, nem que seja por força de pensamento, e você que usa muito a rede social, use ela para contagiar com coisa positiva. E apresentando sugestão. Por exemplo, eu não gostei do verde, desse tom de verde aqui, que tem na alça da caneca. Mas a caneca já está pronta, né? Então a hora de eu votar por a mudança, pela escolha da cor, passou. Já passou. Quando for feita a próxima caneca, eu posso contribuir com a ideia da cor. Evidentemente, se eu for consultado. E eu estou brincando que eu adorei a caneca. Aliás, adorei toda a estrutura do Santa Cruz Pod, já elogiei ao Claudinho até fora da transmissão e aproveito para frisar agora. Ambiente agradável, tá? Técnico, tá com qualidade. E isso é bom para quem vai acessar. E peço, vai lá, se inscreve para receber as notificações. Curte. Não é só no meu, não. Os meus amigos eu sei que vão fazer isso, obrigado. Mas eu peço para a construção de Santa Cruz. Copia esse link do Santa Cruz Pod, coloca na sua rede social, escreve lá, veja no YouTube Santa Cruz Pod. P-O-D. Mas lembre que é de poder. Santa Cruz Junta tem um poder incalculável.
Já tivemos no mesmo mandato, recentemente, um vereador e um deputado estadual. Hoje temos até alguns que colaboram com a região, não vou negar o mérito que eles têm, não, mas não são e não vivem o dia a dia de Santa Cruz. Também não vou ser hipócrita. Sim. Não sei ser hipócrita. Me desculpe, senhoras e senhores, eu não vim aqui para agradar nenhum dos senhores. Não dou a confiança a qualquer um de ser meu inimigo. Sei escolher bem os que podem e queiram me enfrentar. Sou eu que escolho e não estou desafiando ninguém. Estou dizendo para você que eu sou assim. E aí, brincando um pouquinho, meio a síndrome, né, da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, isso neste temperamento. Mas no respeito, no debate, na discussão para o melhor do território, nós precisamos estar dispostos, abrir a janelinha. A mudança vem de dentro. Isso. Paulo Mendonça, nós tivemos uma experiência profissional em 2018. Tem foto aí, Hugo, pra gente? No carro de som, né? Na unidade móvel. Essa foto é legal. Essa aí foi ali no João 23, em frente ao meu amigo Clebinho do JK. Estávamos atuando ali na publicidade. Né, Mendonça? Essa camisa aqui veio de fábrica com essa bola, tá? Ah, essa bola não é minha, não. Isso veio na camisa. Veio na camisa. Era uma condição que o Claudinho fazia, porque ele vou... queria botar uma marca grandona aqui. Eu vou considerar eu não deixei, isso. Vou considerar. Tem outra foto aí? Não, essa é do movimento. Vai passar uma por uma ali, né? É esse aqui, ó. Isso aí tá vendo aí? Essa unidade móvel, se foi em 2000 e esqueci. 2000 e esqueci também, porque eu não me lembro. Eu só me lembro do fato. Este momento aqui a companheira Gaúcha. Olha. Está a companheira presidente Gaúcha do Cantra. Tá? Esta manifestação aqui, ali você vai ver, está aqui ao fundo o portão de garagem da antiga 36ª DP. Sim, ali na Senador Camará, e aqui, né? o Barbeiro. Aqui o Barbeiro. Neste momento, nós fazíamos o ato. Tá? O Claudinho não aparece, que ele estaria operando o som dentro do carro. E eu estou com o microfone aqui, fazendo o ato para, brigando pela DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, especializada em atendimento à mulher. Companheira Gaúcha, fundadora e idealizadora, presidente do Conselho de Mulheres da Zona Oeste, e eu, presidente do Conselho Comunitário de Segurança, nesta época, estava no exercício do mandato, estava falando com o presidente do Conselho, que já tinha discutido com os membros natos. Este fato foi concretizado, foi inaugurado um núcleo, não chegou a ser uma DEAN, mas sim um núcleo NEAN, e que o NEAN foi passear e até agora eu não sei por onde ele anda, entendeu? E mais uma foto aí, ó. Essa aí foi da primeira viatura número 2. Isso foi 2018, lá no começo, né? Início de 2018. Aí no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Exato. A gente estava sempre atuante, não só na nossa missão, né, Paulo, de publicitários, mas sempre na parte social, dando voz às pessoas. Eu costumo falar que eu não tinha só o carro de som, eu dava voz para as pessoas, voz para as instituições, para aquelas pessoas que queiram utilizar o veículo como utilidade pública. Eu sempre me preocupei com isso. Claudinho, você falando disso me faz de novo aquele passear na linha do tempo. E eu me lembro que eu conheci o Claudinho quando eu fui prestar voluntariamente o serviço de contribuição para a locução de um desfile cívico. E aí eu vou botar cívico / militar, porque foi um pelotão do Exército nesse dia se apresentar em Urucânia. E a nossa saudosa administradora regional, Dona Alba, me pediu que eu fizesse a gentileza e fosse a Urucânia fazer o cerimonial. E eu sempre fui muito chato com essa parte cerimonial de desfile, porque uma coisa é a gente fazer uma locução festiva, uma locução comercial, que a gente pode
se permitir a brincar, a descontrair aqui conversando Sim. com vocês no Santa Cruz Pod, eu posso permitir fazer uma brincadeira ou outra, mas o cerimonial de desfile, não, esse tem minha preocupação era com a qualidade de som. Para minha surpresa, cheguei em Urucânia e encontrei um som altamente profissional e Você lembra do ano? uma hora antes, Claudinho. É difícil, né? Claudinho. Deve ter mais de... Era a dona Alba, administradora, tem que fazer a conta aí, se alguém botar... Eu teria que fazer a pesquisa antes, eu não fiz, desculpa. Não, eu tudo podia bem. ter anotado o ano, porque pelo governo que era, a gente conseguiria identificar. Sei. Mas eu acredito que 90 e alguma coisa. Posso Sei. te afirmar que Aham. 90 e alguma coisa foi. É. Bem no início do 9. Tá. Entre o final do 8 e o início do 9. Vou casar por aí, porque eu não quero falar o nome de gestor público, senão eu lembraria por ano, mas vamos lá. E uma pessoa muito preocupada, e eu cheguei bem antes do horário marcado, por hábito de profissional de testar, de ver o que dava para fazer com qualidade. Nessa época, mais chato com qualidade, mais criterioso, mais exigente, hoje um pouco mais tolerante com certas coisas, que faz o que dá para fazer, porque tem coisa na rua que não dá para a gente exigir. O tempo foi ensinando isso. E o rapaz lá debaixo de uma lona, numa barraca que tinha ficado montada da sobra de uma festa de rua, que acontecia também em Urucânia, ali na rua principal de Urucânia, ali na altura do Brizolão. Sei. Que depois eu vim identificar que era na esquina da casa da nossa saudosa Dona Hilda. Dona Hilda. Tia Hilda. Tia Hilda. A gente fala dos mais antigos, dos que se foram, dá um pouquinho de saudade. A gente tem tanta gente para dizer obrigado que teve nessa luta antes de todos nós. E aí, foi ali. E aí foi quando eu conheci de perto essa pessoa que eu vim conviver até o final da sua jornada. Não tão perto, mas nunca distante. Sempre por Urucânia e em defesa do conjunto da região. E aí depois fui reencontrar com a questão do carro de som, porque aí primeiro era carro de som. Aí depois veio ser parceiro do Real Notícias. Por muito tempo foi colaborador na distribuição do jornal impresso, parava ali na estação, fazia a leitura dos títulos das manchetes, corria as comunidades distribuindo. Alguns leitores já aguardavam, parece que eles marcavam um dia. Eu chegava com o carro porque de som eu e tinha já o hábito, perguntava. eu tinha o hábito de manter o jornal sempre periódico, entre o dia 5 ao dia 15. Então isso era uma marca, nunca antes do dia 5 e nunca depois do dia 15. Então era sempre um parâmetro dessa semana, que seria a circulação do jornal. Salvo alguma questão muito extrema que aconteceu um atraso ou uma antecipação. Se aconteceu alguma vez, não foi por lembrança, que o jornal foi quinzenal, foi mensal, foi trimestral, foi semanário de novo, e depois foi quinzenal, e depois foi mensal, então depois deixou de circular, entendeu? Então, e você ao falar de dar a voz, me faz lembrar de que muitas das vezes, e aí em todas as campanhas para o bem da população, estava lá Claudinho do Som. Eu posso afirmar isto, porque eu sou testemunha. Você vai evitar de dizer isto. Você não vai querer dizer, mas eu tenho que dizer. Campanha do armamento, eu vou falar das principais. Estava lá Claudinho. Diga não ao uso das drogas. Estava lá o Claudinho. Luta pela DEAN de Santa Cruz. Estava lá o Claudinho. Luta pela FAETEC. Estava lá o Claudinho. Então, tudo que se fala em termos de movimento social, amplificando o som do desfile cívico e militar do centro de Santa Cruz, fazendo e apoiando passeata do movimento de mulheres, do movimento da saúde, campanha pelo Hospital Municipal Pedro II, que na época era estadual, e depois foi municipalizado. Aproveitando, Eduardo Paes, ainda dá para o Pedro II virar Pedro Dor, tá? Falta pouco.
Eu confio ainda que nessa gestão você dê conta. Não vem dizer que é na próxima, não, porque a próxima sabe Deus se virá ou não. Eu também sei ser debochado. Então pode, os seus puxa-sacos territoriais vão destacar esse pedacinho e mandar para você. Porque não dá, Claudinho. Não dá. A gente não pode fingir que não está acontecendo. Eu vejo essa gestão muito comprometida e retomando um monte de perdas que nós tivemos. Os méritos têm que ser dados. Mas eu não posso aceitar uma afirmação cair no esquecimento porque interessa. Eu não estou na folha. Essa é a vantagem. E eles erraram, eles pecaram em deixar um cara envelhecer, em saber tanto do movimento e não estar com nenhuma anelheira presa a nenhuma correntinha. Então, para mim, está fácil falar. Eu posso fazer questionamento a todos os parlamentares hoje com o mandato. Alguns eu tenho boa relação, tenho até o número pessoal. Outros me dão um número político e dizem que é o pessoal. É fácil a gente medir, né? Manda a mensagem, o tom que responde a gente já sabe quando é a pessoa ou quando é algum assessor. Mas deixaram que o Paulo dobrou. O Paulo agora está com 61. Então, cronologicamente falando, eu tenho menos para viver do que eu já vivi. Hoje a minha análise política não é mais com o calor da emoção do recém-formado, que fez o curso lá na Fundação Getúlio Vargas, saiu todo empolado. A formação de marketing feita e estimulada pelo Dr. Roberto Medina, chamei de doutor de brincadeira, porque o Roberto Medina não é doutor, ele é publicitário, e nós não temos o DR, nós não usamos. Apenas se fizer o doutorado, aí sim passa a ser doutor naquela matéria específica que fez. Como a maioria fica ali fazendo especializações, vai se aprofundando no tema que mais lhe chama, o meu foi para a política e para manter a linhagem de escrever, e aí foi vazado nessas mídias alternativas que eu fui colunista na Gazeta de Notícias. Nessa parte eu sou bem antigo, comecei aos 9 anos de idade, gravando e fazendo ao vivo o programa da LBV, na Rádio Metropolitana, Rio de Janeiro, com 9 anos de idade. Então, essa questão do microfone não faço nenhum favor. Eu tive excelentes professores e mestres, excelentes, e não sou nem 5% do que eles são, que alguns ainda estão aí. E outros já estão do lado de lá, seguindo a sua missão, a quem eu também agradeço por ter me ensinado. E é lógico que a gente chega a 61, tem que repaginar, né? A mente precisa ser repovoada. É meio aquela história da águia, que parece meio antiga, mas ela é verdadeira. Metade da vida arranca as suas garras, arranca primeiro as suas penas, arranca as suas garras, arranca seu bico, fica escondida na gruta, espera rebrotar tudo de novo e lança-se num novo voo. Então hoje o Paulo mais uma vez está numa fase dessa de águia. As penas já bem brancas, não adianta arrancar que vai vir mais branca ainda, então é só parar, mas com a energia, com a determinação de dar um sobrevoo bem dinâmico, bem intenso. Caramba, Paulo, não tá deixando eu falar nesse podcast. É muita história, né? Vai entrevistar falador. É muita vivência, né? Então essa foto aí que nós estamos vendo agora, eu estava dentro do carro de som, né? E eu me sentia bem lá dentro do carro de som, eu me sentia bem dentro do carro de som. Porque com o acidente que eu sofri no início lá, com 4 aninhos, foi onde eu furei o olho com a tesoura, o olho direito, eu me senti complexado. Eu não gostava de olhar para as pessoas assim. Eu não gostava de falar, as pessoas quase não viam eu olhando para a câmera. Eu não gostava de participar de reuniões. E agora eu me redescobri. Porque a comunicação não é
o que eu falo, o que você entende. E a comunicação é o principal pilar da evolução humana. A gente tem que se comunicar, se expressar. E eu estou vivendo uma nova realidade aqui nesse podcast, conversando com você, com tantas pessoas que já passaram por aqui, né? E estou gostando muito de viver uma nova vida como comunicador. Que eu só vivia preso no carro de som, que eu não gostava que as pessoas olhassem por meu olho. Eu tinha vergonha. E agora essa vergonha joguei na lixeira definitivamente. Me permite só uma parte. Preso dentro do carro de som, mas comunicando muito bem com Santa Cruz e região. Ficava lá dentro sempre com o microfone. Mandando o seu recado Isso. E apontando as questões locais importantes. Sim. Comercialmente falando e institucionalmente sempre contribuiu. E agora, como você falou da águia, a águia renasceu para viver mais 30 anos. Ela nasceu para viver 70 e aos 40 ela faz o renascimento, fica 5 meses no local, como você falou, né? Fazendo a sua reconstrução. E está sendo muito bom para mim. Temos mais uma foto aí? Essa aí é num desfile cívico Septiba. Pelo fundo lá eu arriscaria dizer Septiba. Essa, não precisa dizer Santa Cruz, desfile cívico e militar de Santa Cruz. Essa foi 10 anos, esse foi o dia do lançamento do CD, em comemoração aos 10 anos, como celebrante da Irmandade de São Jorge, do Largo do Bodegão, em Santa Cruz. Sim. O quanto eu lancei um CD, não foi de cantor, porque eu não canto absolutamente nada, e nem ninguém. Você me tirou. Foi de orações, foram orações que eu gravei. A oração de São Jorge, evidentemente, CD era São Jorge seja louvado. Ave Maria, a prece para algum, e algumas outras orações para cortar as mentalizações negativas de autoria de Pai Jair de Ogum, prece de Ogum, de Mãe Canabogi, e várias outras orações, Ave Maria, e nesse ano foi celebrado meus 10 anos e esse CD foi feito para arrecadar fundos para a Irmandade. Eu não ganhei nada, foram 1000 CDs, 100 eu distribuí gratuitamente e 900 foram vendidos para arrecadar fundo para a Irmandade. Eu fui ajudado por algumas empresas e parceiros locais para não ter custo, mas também não queria ter lucro com essa minha missão religiosa, que se mistura um pouco com a fé católica e a fé através da Umbanda, que São Jorge, no sincretismo que foi imposto ao negro escravizado, é Ogum. Então, nesse dia 23, que é o dia de São Jorge, celebrava de forma dual, dupla, essa homenagem. E aí, só para aproveitar, para dizer que a festa de São Jorge, Lago do Bodegão, ela é muito tradicional, ela é muito histórica. Então, ela passa e perfassa de pessoas e de grupos. Ela não pertence a ninguém, ela pertence a Santa Cruz, ao devoto de São Jorge, ao morador da região. A gente precisa aprender a desvincular, a cortar essas amarras. Sim. É o caso do Presente Iemanjá em Septiba, do qual eu sou cofundador, idealizador. Tem uma foto aí que aparece com a atual coordenadora, e eu fui coordenador, hoje não participo, por opção este ano eu não participei. Essa aí foi da minha formatura de capelão, depois eu me formei em capelania internacional e em conjunto diplomacia civil, que me dá um assento pela Corte de Haia, representando o Brasil no Colégio de Mentores e Defensores pela Questão Humana e o Direito Civil constituído. Essa é do movimento interreligioso, irmãos de fé, irmãos católicos que passou ali antes, que é lá de Septiba. Essa foi na caminhada da Zona Oeste. Aí está, essa aí, são os irmãos da Igreja Católica
lá de Septiba. Uhum. Essa com Babalaô, professor Ivani, esse meu afilhado Anderson, minha filha querida Ângela. Essa eu na caminhada nacional, lá em Copacabana, eu com a farda de capelão internacional. Eu não me apoderei de representação da farda de ninguém. Isso é uma farda internacional, está no registro oficial, eu sou obrigado para me apresentar como capelão internacional. Aquela anterior é a do presente, a Iemanjá de Septiba, a última que eu fui. Não, aí eu já não fui coordenador. Esse aí também é movimento interreligioso, trabalhando para a caminhada. Tem várias reuniões listadas aí, são vários lugares. Impossível citar todo mundo, porque eu vou esquecer. Só quero fazer 2 destaques aqui que me permita, que eu acho muito importante fazer. Aliás, 3, está do lado aqui. Ana e Padre Licinho. Padre Licinho também aqui à minha frente. Esse é o pároco da Santa Edvige de São Pedro, em Septiba. E aqui o Rumbono Rogério de Lissá, do Instituto Onicojá, que nos recebeu. Essa foi uma campanha muito diferente, Claudinho, porque campanhas são campanhas, né, para socorrer quem precisa sempre. Mas essa foi uma mega enchente que aconteceu no Rio de Janeiro, e Septiba, aquela área ali de direção da Brisa, ficou muito sofrida, perderam tudo. E nós juntamos a comunidade católica, junto com os demais movimentos religiosos locais, e fizemos um grande movimento. Aí estão, todos são diferentes, que a foto não está atual, os filhos Paulo Ismael, Paulo Estevão, Isabelle e Ângela, que são os motivos da minha vida. Não tem como segurar, junto com os meus netos. Obrigado a Deus por essa oportunidade de eu ter sido pai dessas 4 pessoas maravilhosas que são hoje o meu sustentáculo. Por tudo que eu passei, se não fossem esses poucos amigos, e esses 4, eu já não estaria aqui para dar essa declaração. Me desculpem, é que veio uma lembrança muito forte quando bati o olho ali. Essa bancada é para as pessoas mostrar sua história, expressar suas emoções. É assim mesmo, Paulo, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o meu ídolo, é o grande ídolo da minha vida. Não tem mais um ídolo, esse é o ídolo. Eu tenho algumas outras referências positivas que eu sigo seus exemplos, mas ídolo é o seu João Mendonça. Prestei até uma homenagem essa semana nas redes sociais a ele, meu saudoso e querido pai. Eu ainda tinha cabelo preto, tá vendo ali? Ô, saudade, é diária essa saudade. Paulo, família é tudo na nossa vida, né? E passa um filme na sua cabeça, com certeza. Eu tô lembrado aqui também que nós fizemos um programa do Roberto Carlos na Transoeste FM, eu não lembro o ano, tem muitos anos atrás, tem mais de 20 anos atrás, eu acho. Tem. Era um programa matinal. Emoções. Né? Emoções. Até chegamos a premiar algumas pessoas com CD na época, né? Foi muito legal, foi muito gratificante. Na verdade, eu preciso destacar que eu fiz o programa do Roberto Carlos desde muito jovem, fiz na Rádio Mundial, fiz na Rádio Grande Rio AM, e aí vim caminhando, aí o advento das rádios comunitárias, fiz na Santa Cruz FM, que foi a primeira, e também passei pela Transoeste com muito prazer. E naquele momento, quem viabilizou o projeto Emoções foi Claudinho do Som, que se propôs a levantar todo dia muito cedo, porque o programa ia ao ar de 6 às 9, e era de segunda a sexta, e a gente fazia de tudo para contemplar e satisfazer esse ouvinte, Roberto Carlos e MPB. Então era uma mistura de Roberto Carlos com convidados. E o Claudinho viabilizou, levando equipamento,
viabilizou produzindo as cópias de CDs para dar personalizado com a marca do programa, com as listas ali das músicas escolhidas, que o ouvinte podia se dar o luxo de escolher a sequência musical que queria colocar no seu CD personalizado. E essa foi uma fase do programa do Roberto Carlos, já teve diversos nomes, nessa fase foi Emoções, resgatando o nome lá do passado, que você contribuiu muito, Claudinho. Então, por isso que a gente fala que essas medidas de quem ajudou quem, aí vamos naquela brincadeira, né, não dá para não fazer propaganda de marca, do Tostines, é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Uhum. Quer dizer, a amizade é por conta de todas essas ações ou essas ações é por conta da amizade, são por conta da amizade? Eu posso afirmar que aqui eu tenho um amigo leal. Não sei quantos mais e nem pretendo. Só sei que eu procuro ser leal. Agora não posso medir a lealdade do outro, eu posso sentir. E como você disse agora há pouco, com muita propriedade, comunicação não é sobre o que eu falo, é sobre como o outro recebe. Então é você que vai entender. Então eu posso sentir a sua lealdade, mas eu não posso medir. E usando essa comunicação, a gente fala principalmente com o Santa Cruzense, através desse canal, porque muita gente acha que eu não tenho jeito, Santa Cruz. E até o final da minha jornada, eu vou estar sempre envolvido com alguma coisa, algum projeto que vá beneficiar a nossa região. E esse projeto aqui foi feito para o Santa Cruzense se unir. Mas depende de você que está nos vendo aí. Primeiramente, você tem que se inscrever no canal e estimular as pessoas também a se inscrever, porque a única forma será essa interação do Santa Cruzense, através do Santa Cruz Pod. Claudinho, porque eu passei a minha vida inteira ouvindo a reclamação de que Santa Cruz não tem um canal de comunicação. E aí eu dizia assim, mas tem o Real, uso o Real. Era um veículo esporádico, eventual, porque ele só saiu uma vez por mês, que era um jornal revista, mas que sempre esteve a serviço de todos da comunidade. Bastava mandar a informação que divulgava. Você quantas vezes emprestou, contribuiu com a unidade móvel de som para fortalecer, para divulgar, para dar voz no ato, para fazer a coisa acontecer, para fazer diversas ações. Muito que bem. Mas hoje nós estamos em outro momento tecnológico. Então você tem um canal que custa 0 para você fazer isso, custa 0 para você se inscrever, custa 0 para você curtir cada videozinho, custa 0 para você assistir, concordar ou discordar, com o direito e a liberdade de comentar. Eu só peço que não diga que eu sou santo, porque a única coisa que eu não aceito é esse rótulo. Porque eu sou humano, então eu prefiro continuar humano, eu prefiro encerrar meu ciclo aqui na Terra como humano. E o humano falha, o humano fala demais, o humano esquece de falar alguma coisa. Mas use esta sua força. Você não sabe o seu login, a sua senha? Pergunta quem fez seu canal do YouTube. Pergunta quem fez. Vai lá, pega o login e a senha. Esqueceu, bota lá, esqueci a senha, aí manda pedir a senha por SMS, aí vai chegar lá a mensagem, você pode refazer sua senha. Faz o seu login, clique em se inscrever, clica no sininho para acompanhar as notificações e dá o joinha, o curtidazinha, o like, como você quiser chamar, em cada vídeo. Mas não deixa de se inscrever e de acionar o sininho. Não é Paulo está falando isso para agradar o Claudinho, que ele está no Santa Cruz Pod. Não, eu vou pedir a mesma coisa nas redes sociais, que são de verdade, que levam o movimento social, movimento cultural, movimento religioso. Participe, seja você da religião que o for, seja você do movimento que o for, se é do movimento negro, se é do movimento LGBTQIA+, se é do movimento espírita doutrinário, se é do movimento católico carismático, tradicional, eu não me importo a sua forma de fé.
Importa é que você pense a região como sendo possível fazer esta mudança, como sendo possível de verdade. Não se deixar levar por qualquer ondinha. Porque vão ter umas marolas aí que vocês vão ficar assustados. Agora quem vos fala é um experiente cientista político. Tem muita coisa, Claudinho, presta atenção, tem muita coisa sendo preparado para confundir. Até o TSE já tomando medida de antecipação com a questão do uso da inteligência artificial nas eleições. Isso é um perigo. É um perigo. Que eu pego a sua imagem aí, você não precisa nem estar de boca aberta. E a partir daí eu monto um vídeo com você parado. Isso é muito sério. Isto é muito sério. E aí até provar que focinho de porco não é tomada, lembrei do ditado que o papai dizia, já tomou o choque. Você entendeu? Ou não tomou choque nenhum, porque o focinho de porco não é tomada, então não tem energia. Quer dizer, então só peço a você, não vá em canto de sereia. Pense de um jeito. Nós estamos num período muito complicado. Vai se aproximando a eleição municipal, alguns ânimos vão ficando... Ainda não esfriou da anterior, que dirá quando começar a aproximar. Então, mas peraí. Você de Santa Cruz, Rio de Janeiro, você de Santa Cruz e em torno, você meu vizinho de Sepetiba, você de Paciência, porque no final converge tudo isso. Você já imaginou se a nossa região fosse um município independente? Esse é um outro assunto pra gente falar aqui, né? E eu pudesse encontrar com o vereador, com o prefeito, com o secretário, tomando café ali na Felipe Cardoso. Porque hoje, neste período, eu consigo encontrar com 1, 2... talvez com muita boa vontade, 3 vereadores de forma esporádica, alguns mais se tiver a inauguração da prefeitura, aí a base aliada, né, costuma estar ali em volta do prefeito, fortalecendo e tirando o saldo político daquele ato. Falar a verdade, aqui a gente não vim aqui para fazer historinha, não. Aí, mas muito rápido, porque termina a inauguração, todo mundo corre para não ser incomodado, ou pela rede social. Você pode ir lá mandar mensagem e falar com além. Pode até ser muito bem respondido, ser respondido com educação, mas você não falou com o vereador. Você falou com o além. Tá, você falou com a voz do além. O além tem voz, nesse caso, que é um assessor. Está lá para responder, e lógico, com educação. Sim. Né? Você imagina se a rede do Santa Cruz explode, você não vai ter condição de responder todos os comentários. Você tem um vídeo, bate sei quantos milhões, né? Dessas coisas de internet. Sim. Aí já fica inviável. Você vai ter que colocar alguém auxiliando, porque você vai estar produzindo o novo conteúdo, então não dá para... Né? Ou assopra, ou chupa a cana, né? Ou assovia, ou chupa a cana, esse que é o ditado. Então, mas eu vou frisar para você. Você pode mudar essa realidade. Antes de falar em novo município, em município independente, já que a gente está tão próximo à eleição de outubro, você pode olhar o cardápio de candidatos, porque tem um cardápio, tem muita gente, e ir cumprir o seu dever, o seu compromisso cívico, que está na lei, de ir votar e marcar a opção de verdade para vereador, para prefeito do Rio de Janeiro. Não transfira o seu direito para ninguém, porque quem se omite também é responsável pelo problema. Então, depois não venha com chorumelas. Paulo Mendonça, você me falou em off que você chegou a participar lá atrás de um processo de consulta, parece, de emancipação. Como é que foi isso?
Eu fui vice-presidente da comissão e depois o nosso companheiro, que agora me fugiu o nome dele, estava agora há pouco o nome dele aqui, que é ali da Areia Branca, presidente da Associação de Moradores, aí teve um problema de saúde e eu tive que assumir a presidência interinamente. E esse processo foi barrado na LERJ por interesse político, lógico, não houve vontade política de deixar caminhar. Depois criaram algumas dificuldades técnicas que são facilmente cumpridas, já foi feita a conta. Eu não vou entrar aqui na questão técnica, porque isso é um assunto bem longo, a gente teria que demorar bastante tempo sobre ele, mas só para dizer que o que a maioria das pessoas falam, quando se fala em emancipação, mas vai sustentar mais gente. Não, não é bem assim, não. Tá? Por isso que não há interesse. A cidade do Rio de Janeiro, por número de população diminuída, diminui lá 1, 2 cadeiras de vereador. Sim. As secretarias diminuem o seu recebimento por conta populacional. A educação é custeada pelo Fundo de Educação. A saúde é custeada pelo recurso do SUS. Estamos falando de dinheiro federal, estamos falando de dinheiro público federal. Por isso que tem a marquinha lá. Né? Ministério da Educação, SUS, todo mundo está lá. Não é porque ninguém é bonzinho, não. É porque é a fonte pagadora. Aqui não tem marquinha, né? Podia ter aqui, né? Ficava legal, né? O governo federal aqui, prefeitura. Não tem fonte nenhuma pagadora aí. Pode fazer contato, tá? Tá aberto o canal aí. Se quiser falar com o Claudinho, falar comigo aqui. Aproveita e ganha uma comissão. Tô brincando, tá, gente? Se é só para... que podia ter aqui o governo federal? Podia. Ia ficar legal. Ia ficar muito legal. Mas voltando à questão da emancipação, e você, então, cria uma estrutura. Aí eu consigo ver Queimados, Mesquita, se tornar município antes da Zona Oeste, quando a Zona Oeste estava cotada antes. Eu vi, eu fui testemunha seropédica, eu participei do processo. Foi em que ano, você lembra? Claudinho não pergunta ano para Paulo, porque a única coisa, se não tiver escrito aqui, tá na pesquisa. Bota aí na internet qual o ano que foi emancipado, vocês vão achar. Queimados e Mesquita. Mesquita, seropédica, Queimados... Belfor Roxo. Esse processo foi feito depois da questão de Santa Cruz, que foi suprimido. Aí tentaram Santa Cruz empurrar junto com Campo Grande. Ou seja, Santa Cruz continuava o final da linha. Sim. Porque o município central, sendo em Campo Grande, economicamente, quem está mais desenvolvido? Estruturalmente, onde seria a sede do governo? Todo em Campo Grande. Vamos ser realistas. E aí Santa Cruz continuava. Então a ideia era apenas... E não apenas por ser uma área pequena, que é uma área muito grande, Santa Cruz para ser Septiba. Ou seja, Santa Cruz, o município principal, a sede do Poder Executivo, o primeiro distrito, o segundo distrito. Para ser possível fazer a relação de desenvolvimento. Porque a gente tem que pensar que Septiba, a Bahia está poluída, né? Não dá para tomar banho na praia. Mas dá para usar como turismo ecológico. Sim. Nós temos a Baía de Septiba e a Baía da Ilha Grande, são vizinhas, com ilhas paradisíacas. Você podia sair dali, lanchas, barcas, diariamente, com passeio. Isso ia desenvolver o comércio de Septiba. As pessoas chegavam em Septiba para embarcar. Ir para a Costa Verde... ir para Itacuruçá, ir para Mangaratiba, viária, viária. Você desenvolve, ecologicamente falando é correto, é melhor, gasta, polui menos, e economicamente desenvolve um território. Então, Septiba pode ser potencial turístico, sim. Paciência tem um potencial ainda agrícola nos seus extremos, ainda industrial, tem muita área predestinada ali depois de Urucânia, sim, que se perdeu, porque não há estímulo, não há incentivo. E essa relação longe do poder público central, do poder decisório, das secretarias, da prefeitura, faz com que esse vácuo de tempo,
Dizia um parlamentar que a sensação que ele tinha é que a ponta do lápis quebrava quando o projeto era para Campo Grande. Então não sobrava lápis para fazer projeto para Santa Cruz. Ele dizia, aí some um apontador, a faquinha, some qualquer coisa que pode fazer uma ponta no lápis. Não tem. Então tem que... Quando chega a fazer ponta no lápis, já tem de novo a fila toda para andar na cidade, nunca chega em Santa Cruz. E é essa sensação que a gente fica. Eu estou errado? Você que está ocupando o legislativo e o executivo carioca, acha que eu estou errado? Me prove. Me prove. Estou em todas as redes sociais, Paulo Mendonça. Estou em todas. Pode me achar lá. É por isso que eu digo que Santa Cruz pode. E pode muito. Pode. E aí, nós não conseguimos avançar com esse processo da emancipação, da discussão popular, porque não houve força da comunidade, inclusive dos líderes comunitários, presidentes de associações, presidentes de entidades, dirigentes de entidades, porque estavam ali acomodados nos gabinetes da vida e não queria esse barulho. E aí depois, com a região tendo um deputado, o deputado usou uma expressão que eu não posso repetir aqui em sinal de respeito aos tipo de programação feita no Santa Cruz Pod. Em outros podcasts eu poderia. Aqui há uma linha que eu vou respeitar, mas você já me entendeu. Você que está assistindo já me entendeu. Eu não preciso falar de forma explícita. E disse que não ia fazer isso coisa nenhuma e que tinha outras coisas. Isso eu calculo que seja mais ou menos uns 40 anos atrás, só que agora nós estamos em novos tempos, né, Paulo? Novos Espero, tempos. Desejo e quero. Não estou falando isso que eu duvido não, tá? Estou dizendo isso de verdade. Eu espero, eu desejo e eu quero que essa sociedade acorde para entender a sua força capital. Se todos os partidos, se quase todos os candidatos, eu vou falar primeiro da eleição de vereador, que é a próxima que vem agora, todos, quase todos, ou vem, e a maioria não vem, só manda os seus assessores e paga gente para balançar o seu nome. Paga hoje para botar adesivo, já foi placa, já foi painel, né? Já foi faixa, agora é só adesivo e bandeira na rua. E faz isso. E o TSE vai dizer que não tem, TRE vai dizer que não tem, boca de urna. Não tem não. Tem não. Aqueles papéis aparecem tudo na porta da escola. Por acaso, não tem ninguém distribuindo não. É do além. Materializa ali. Que eles têm poder de... A realidade virtual está tão avançada que eles estão conseguindo conseguiam materializar papel na porta da escola antes de começar a ser usada, entendeu, Claudinho? Foi uma coisa que a inteligência virtual foi baseada nessa experiência. Porque só quem não vê, só quem não acha, é a polícia, o TRE e o TSE. É igual falar de tráfico, de milícia, de crime e de roubo em qualquer lugar da cidade do Rio de Janeiro. Só quem não vê é quem tem que agir. Vocês entenderam que eu também sei ser irônico? A gente não quer entrar nessa questão polêmica. É só para poder fazer vocês entenderem. Vai ganhar seus R$100 do dia. Do mesmo jeito que eles vão enganar você, engana eles também, bobo. Pega o stenzinho deles, não distribui nada. Olha eu ensinando coisa feia, ensinando a enganar. Mas é a realidade. E defende o voto territorial, porque a gente precisa pensar que farinha pouca, meu pirão primeiro, o território não pode continuar neste sofrimento, nesta ausência de porta de voz. Nós não temos porta-voz. Nós temos pessoas que são legais. Eu escutei isso essa semana, Claudinho. Uma determinada, eu não quero dar o gênero, então, pessoa.
É, uma determinada pessoa, obrigado por ter me salvado, Claudinho, porque eu não estava vendo a frase. Uma determinada pessoa foi a Sepetiba inaugurar um determinado espaço. Como é legal, é pré-candidata a vereadora. Essa pessoa é pré-candidata a vereador. E está ocupando uma posição dentro do governo municipal. É legítimo, não estou dizendo que é crime, que é irregular. Isso nada disso, não. Estou falando de um ato legal. Sim. Só que a pessoa não é legal, ela não é boazinha. Ela é pré-candidata. E está fazendo pré-campanha com recurso público. Ah, é a primeira pessoa. Não, eu não sou idiota. Isso é corriqueiro. Só estou fazendo um registro que uma liderança veio até mim feliz, festejando, e ainda tem isso. Então, quando eu digo que eu quero ver essa região mudando, que eu quero ver essa mentalidade. Eu sou noveleiro. Acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou noveleiro. Mas eu vou pedir que você escolha um tempinho fora da novela e acompanhe o Santa Cruz Pod. Não dá só o seu like, não. Dá um pouquinho de opinião. Discorda de mim. Vai aí. Discorda. Não vou dizer que você é feio, porque feio já sou eu, 2 feios vai ficar muito. Ainda tem o Claudinho aqui do outro lado. Então, não vamos falar de feiura. Tem o Hugo nos bastidores. Ah, ainda tem o Hugo que está lá, né, operando lá, fazendo essa qualidade técnica tão boa. Mas você pode dar sua opinião. Não importa se você é de... Apesar de eu não acreditar que exista na prática. Na prática, todos os estatutos de partidos são perfeitos. São lindos. Então, eu não acredito em extrema-direita, direita, centro, esquerda e extrema-esquerda. Eu acredito em pessoas que se usam dessas nomenclaturas para se colocar na sua zona de conforto. É diferente. Mas seja você nessa régua, você esteja onde você quiser estar. Eu estou pouco me lixando. Eu não estou aqui defendendo nenhuma dessas nomenclaturas. Não me cabe, porque hoje eu não faço parte de nenhum, então não me cabe defesa. Mas só peço o seguinte, discorde da ideia. Ou nos dê uma ideia que possa melhorar esta ideia. Lógico, Claudinho já recebeu de mim a indicação de vários nomes, recebeu de outras pessoas ilustres que já estiveram aqui, contribuíram muito com o pensar sobre o território. Alguns, eu não vou citar nome, porque não vou cometer o ato falho de esquecer alguém, mas alguns ilustres pensadores da nossa região, virão tantos outros, tantas outras, mas nós precisamos fazer que você sinta que Santa Cruz é sua, sinta esse sentimento de desejo de mudança, porque só se muda quando deseja. O pensar e a evolução vem de dentro. O melhorar é individual. Eu preciso querer o meu quintal, o meu quarto, a minha kitnet, a minha porta, o apartamento, o andar, seja o que for, o espaço que for, melhor. E aí eu vou querer a minha rua. Da minha rua eu vou querer a minha Santa Cruz. E melhorando a minha Santa Cruz, eu vou querer o meu Rio de Janeiro. Foi assim, por deixar para lá, que a gente viu muita coisa que não deveria ter chegado no nível que chegou e hoje está. E hoje, quem era dono perde o direito de exercer o seu... Sabe? Porque uma força oculta se coloca como o direito de decidir. Então não se permitam. Não se vendam. Defenda Santa Cruz. E região. Quando eu falo Santa Cruz é sempre... porque o nome é Santa Cruz Pod. Então eu quero frisar que a gente pode mesmo. Só que no nome do canal é Pod com T mudo, tá? Não bota como você escreve o pod normalmente, não, porque não vai ficar legal.
Paulo Mendonça, quero agradecer muitíssimo você ter se expressado aqui com muita propriedade, como você sempre fez, né, aqui no Santa Cruz Pod. Isso é importante para o desenvolvimento, para as pessoas pensar, como você falou, fazer o povo de Santa Cruz pensar, refletir que realmente nós temos um caminho a seguir, novos caminhos, uma nova direção. E isso será determinante. Agradeço muito a você. Você pode estar aqui de volta quando você quiser, tá bom? E só tenho a agradecer, cara. Só tenho a agradecer que o Santa Cruz pode estar aqui. Deu voz, como sempre demos, nós, né? Sempre demos voz ao Santa Cruzense. Agora eu dei voz a você, para você se expressar e mostrar para Santa Cruz que Santa Cruz pode. Obrigado, meu irmão. Obrigado você, Claudinho. Obrigado a cada um que vai assistir, cada um que vai se manifestar. Dizer que a gente continua nessa luta através da mídia, hoje mantendo a página do Real nas redes sociais, Instagram e Facebook. No Instagram, é Real Notícias? Jornal Real Notícias. Jornal Real Notícias. Jornal e no Real Face? Notícias. Jornal Real Notícias. É isso aí, pessoal. Curta a página lá no Facebook e siga lá no Instagram, Jornal Real Notícias, aqui no meu amigo Paulo Mendonça. Você indo no Santa Cruz Pod, você encontra, porque o Real Notícias está seguindo lá e está sempre reagindo, sempre comentando que pode. Ah, tá bom. Tá? Então vocês acham também pelo Santa Cruz Pod o Real, tanto no Instagram quanto no Facebook do Claudinho, que sempre o jornal está por lá. No movimento social, no movimento cultural, no movimento religioso de matriz africana, no movimento interreligioso, provocando o diálogo. Então o que a gente quer é isso. É contribuir com o desenvolvimento humano, porque não à toa eu me tornei, na capelania internacional, um missionário com muita honra, com muito respeito às nossas tradições e aos nossos costumes, às regras, através de um colegiado internacional, onde a gente tem levado essas questões humanas. E não pense você que essa questão do direito humano que foi vendida errada para vocês, que é coisa de esquerdopata, que é coisa de bandido. Não é não. Tem muita coisa importante para que a gente possa discutir nesse direito individual. É respeitar o outro, é tratar com respeito, da forma que estamos aqui, convivendo harmoniosamente, aliás, sempre o convivemos, e dizer muito obrigado pela oportunidade e por dar esse espaço. Eu me vejo como sendo a minha última participação em movimento, deixando aberto a voz para ocupar o lado de lá, porque eu, como entrevistado, sou muito chato. Obrigado, gente. Obrigado, meu Valeu, Claudinho. Valeu. Parabéns. Obrigado.